Nos ajude um pouco nesta arte da redação científica, com argumentos lógicos, como é que isso funciona, numa redação científica? Tenho feito uma analogia entre um argumento lógico e um texto científico, onde eu vou mostrar que o texto científico envolve dois grandes argumentos. Para que serve essa analogia? Não é só coisa do professor, não. Serve para você conseguir construir um texto sintético, né? Eu mostrei para vocês que, na verdade, a construção do conhecimento ela deve envolver o mínimo de bases, né? Porém, um mínimo mais necessário para ser suficiente para as conclusões. Para fazer isso, se a gente conceber o texto como um argumento lógico, né, fica mais fácil da gente construir esse texto enxuto, esse texto coeso, certo? Primeiro vamos entender o que é um argumento, tá? O que é um argumento? Eu vou pegar um argumento clássico, um argumento dedutivo, clássico, nos livros, nos exemplos por aí. Eu vou mostrar ele aqui. Primeiro eu digo para vocês, todos os homens são mortais. Depois eu digo, Sócrates é homem. Que conclusão eu elaboro disso? Ora, se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, então, necessariamente, eu vou concluir que Sócrates é mortal. Tá? Isso tudo é um argumento. Ele é composto de duas partes. Ele é composto de premissas, que estão aqui, e ele é composto da conclusão. Então, eu tenho premissas e conclusão. Uma coisa importante para o argumento lógico. Tá? Não posso ter premissas sobrando e nem premissas faltando. Se eu falasse assim, ó, todos os homens são mortais, Sócrates é homem e Sócrates gosta de alface. O que a alface está fazendo aí? Não é? Então eu preciso ter o quê? Premissas que sejam necessárias e suficientes para a construção da conclusão. Tá? Esse é um argumento dedutivo. Vou pegar agora um outro tipo de argumento, um argumento indutivo. O argumento indutivo eu vou observar várias coisas e vou concluir por todo. Veja, eu observo no meu laboratório um rato e vejo que na hora de dormir, ele vai e entra dentro da toca. Então eu digo, o rato número 1 dormiu em toca. Observo um segundo rato, vejo que na hora de dormir ele também vai e dorme dentro de toca. O rato número 3, observo que ele também dorme em toca. Eu observo vários ratos. O enésimo rato, eu vejo que também dorme em toca. Bom, se os meus ratos da amostra dormirem em toca, o que eu posso concluir? Bom, então eu concluo o quê? Que os ratos desta espécie dormem em toca. Tá? Eu também tenho um argumento aqui, né? São minhas partes, né? Eu tenho essa primeira parte, essa segunda parte, que como no caso do argumento dedutivo, eu tenho o quê? Premissas e tenho o quê? Conclusão, tá certo? Então eu tenho premissas e conclusão. Aqui estão minhas premissas, aqui conclusão. Não adianta eu colocar uma premissa aqui. O rato número 7 comeu muito. Isso não foi usado para a minha conclusão. Então eu devo colocar apenas as premissas necessárias para a minha conclusão. Então, isso é um argumento lógico. Tem premissas e tem conclusão. Vamos fazer agora uma transposição disto para um texto científico. Qual que é essa lógica do texto científico? Bom, a lógica do texto científico, na verdade, ela é muito simples. Tá? Veja como que ela é. Olha, você tem algumas justificativas, algumas razões. Em função dessas razões, tá? Você elabora uma ideia, que é, na verdade, o quê? O seu objetivo. Olha, por causa disso, eu pretendo fazer tal estudo. Em função dessa ideia, você estabelece uma metodologia para atingir esse objetivo. Estabelece seu planejamento experimental e elabora todo o procedimento de coleta de dados, já que é ciência empírica. Obtém esses dados, esses resultados. Avalie esses resultados, compara esses resultados entre si, compara com a literatura e disso você elabora o quê? As suas conclusões. Então, essa lógica é muito simples. Né? Onde que essas partes aparecem dentro do texto científico? Vamos ver isso daqui. Justificativas e ideia aparecem dentro da introdução. Cuidado com essas agências, essas coisas que ficam falando que faça a justificativa e faça a introdução como itens separados. Isso está ensinando errado, hein? Por favor. A justificativa faz parte da introdução. É parte integrante da introdução. Não tem como dissociar isso.
Só analisar os artigos científicos que tem por aí, vocês vão ver que a introdução, ela situa o problema, justifica e valida o objetivo do estudo. Quando a gente fala para o aluno fazer isso em partes separadas, coitado do aluno, o que ele vai pôr dentro da introdução? Se a justificativa está lá de fora. Fica complicado, né? Os métodos aparecem, evidentemente, dentro dos métodos. O que eu estou chamando aqui métodos no termo geral, né? Poderia ser, tem gente que chama de material e métodos, ou materiais e métodos, ou procedimentos, seja o nome que for, a gente sabe do que se trata. Resultados aparecem no item resultados. As comparações, as análises que nós vamos fazer vão aparecer no item discussão. E as conclusões aparecem também no item discussão. Tá? Então veja, discussão abrange essas duas etapas. Se a revista pedir um item à parte separado, não tem problema. As conclusões vão para lá, mas as conclusões necessariamente também estão dentro da discussão. Isso é inevitável. Certo? Ou vamos ver o que isso aqui tem a ver com a questão do argumento lógico que eu acabei de falar para vocês. Veja o seguinte, eu vou dizer que existem dois argumentos lógicos no texto científico. Um argumento desse pontilhado para cima e um outro argumento do pontilhado para baixo. Se aqui é um argumento e aqui é outro argumento, aqui eu devo ter premissas e conclusão. E aqui eu devo ter premissas e conclusão. E as premissas devem ser as necessárias para sustentar as conclusões. Como que é isso? Vamos pegar aqui essas etapas. Eu tenho a introdução no primeiro bloco, como eu havia mostrado, e métodos, resultados, discussão, e discussão contendo a conclusão aqui dentro. Tá? Então, veja, nessa estrutura aqui, como que é a história do argumento lógico? Ora, aqui dentro da introdução, eu tenho que ter o quê? Premissas e conclusão. Quais são minhas premissas e qual é a minha conclusão dentro da introdução? Ora, a minha conclusão vai ser o objetivo do meu estudo. E as premissas? Ora, considerando A, B, C e D, então necessariamente eu devo testar tal coisa. Considerando isto, então é importante que eu estabeleça tal objetivo. Tanto é assim que eu sempre aconselho as pessoas que, para avaliar se a introdução está bem feita, que elas façam o seguinte: elas escrevam a introdução, retirem da introdução o objetivo e deem para um amigo esperto, né, ler esse texto. E ele, ao ler esse texto, ele tem que dizer para você qual será seu objetivo. Se ele disser, a introdução está boa. Se ele tiver dúvida, reescreva. Não tem alternativa. Então, essa é a estrutura da introdução. E aqui, quais são as premissas e as conclusões? Ora, tudo isso daqui entra como premissa. O quê? Os métodos, os resultados e a informação da literatura que você está usando. E a conclusão são as conclusões que você vai apresentar dentro dessa sua discussão. Ou seja, considerando que esses métodos são válidos, considerando que os resultados são esses e estes, considerando que se sabe isso e isso da literatura, então eu concluo tais coisas. Mas não pode ter método sobrando e nem faltando, resultados sobrando ou faltando, e nem literatura sobrando ou faltando. É um texto coeso. Com isso a gente constrói um edifício com o menor número de vigas e de colunas suficiente para sustentar esse edifício, para que ele seja sólido, importante e vistoso. Tá certo? Então, essa é a estrutura lógica de um texto. Se você concebe desse jeito, você não vai fazer uma introdução colocando informação desnecessária. Você não vai colocar, por exemplo, nos métodos, o laboratório em que foi feita a pesquisa. Isso é ridículo, não é? A pesquisa foi feita no laboratório tal, do departamento tal. Isso não é uma informação importante para sustentar a conclusão. Isso daí está querendo ou divulgar o laboratório, ou está querendo, ganhar no Bero. Quer dizer, o meu laboratório é importante, então se eu fiz lá, a coisa deve ser boa. Não é assim. O laboratório aparece em outro lugar, fora do contexto lógico do texto argumentativo.